O meu nome é Vítor Manuel Vieira Augusto, sou presidente da direção da União Futebol Comércio e Indústria e o Comércio e Indústria é o segundo clube da cidade de Setúbal, a seguir ao Vitória de Setúbal, e é um clube que tem 103 anos de existência, um clube, portanto, centenário e que tem um longo passado e que está, digamos, enraizado na tradição da cidade. O UFCI, União Futebol Comércio e Indústria, é, como disse há pouco, um clube importante na cidade de Setúbal. Quando digo importante, digo no enraizamento que tem nos diversos bairros, na população da cidade de Setúbal, em termos afetivos, em termos esportivos. É um clube que, digamos, ainda hoje em dia arrasta atrás de si um painel de afetos e de sentimentos extremamente importante e, portanto, é um clube que tem uma grande tradição na cidade de Setúbal. Mas não só na cidade, também na região, pese embora haja, logicamente, um conhecimento daquilo que é o comércio e a indústria das pessoas que estão ligadas ao futebol, digamos, desde sempre. E é um clube onde, por exemplo, se iniciaram nas suas carreiras como treinador o José Mourinho e o Bruno Lage. O nome de Comércio e Indústria advém de uma razão histórica. Em 1917, quando o Comércio e Indústria se foi fundado pela mão de pessoas ligadas ao comércio e à indústria da cidade de Setúbal. E, com base nisso, serviu de alguma forma de contraponto e esse contraponto, digamos que levou à perpetuação de uma rivalidade saudável com o Vitória Futebol Clube, tanto que o Vitória Futebol Clube era um clube de raiz mais popular e que tinha por base, digamos, o operariado da indústria conserveira e também as pessoas que trabalhavam na fauna pescatória. Hoje em dia, digamos que o comércio e a indústria não tem, logicamente, passados estes 63 anos, essa mesma ligação, esse vínculo em termos sociológicos, mas manteve de facto esta designação, à semelhança de um outro clube com a mesma designação, que é a União Futebol Comércio e Indústria de Tomar, a título de curiosidade. O União Futebol Comércio e Indústria está, digamos, integrado e inserido na comunidade em Setúbal desde sempre, como disse, porque é um clube que, não sendo apenas um clube de bairro, como existem múltiplos e dignos clubes nesta cidade, tal e qual como o Vitória de Setúbal, é um clube da cidade. É claro que com muito mais simpatizantes e amigos do que associados, e isso dentro de uma realidade sociológica diferente dos últimos anos e das últimas décadas, mas é um clube que está, apesar de tudo, a dar passos seguros no sentido de captar novas gerações, sobretudo através da sua academia e do seu futebol de formação, para as suas fileiras, não só da cidade, como inclusivamente dos arredores e também de alguns pontos do distrito. E, portanto, começa a cimentar novamente aquilo que é a sua posição enquanto clube de cidade e clube de região. A pandemia Covid, com todo o seu cenário de alterações na vida das pessoas e na vida das instituições, e nomeadamente das coletividades e dos clubes esportivos, veio, digamos, deixar uma marca indelével. Tivemos que suspender, em meados de março, toda a nossa atividade futebolística. Continuamos neste momento em stand-by, aguardando decisões superiores das autoridades sanitárias, da Direção-Geral de Saúde e, nomeadamente, da Associação de Futebol de Setúbal, por arrastamento, para darmos começo a uma atividade esportiva que está mais do que cimentada, mais do que organizada. Temos, neste momento, formas, digamos, de iniciar a breve trecho a nossa atividade, mas estamos, neste momento, à semelhança de muitos clubes, digamos, num marasmo, se assim podemos dizer, em termos daquilo que é a dinâmica que seria normal numa altura de meados de agosto, em que os treinos de captação já estariam, logicamente, a dar, digamos, ânimo ao clube e portanto, vamos, de qualquer maneira, não deixar que este estado seja um estado de adormecimento, mas apenas um estado de transição. Após este cenário pandémico
e estamos, como sabemos, num mar de interrogações, de incertezas, de grandes dúvidas. Não sabemos por quanto tempo mais esta pandemia pode durar, nem sabemos quando é que possa surgir medidas sanitárias, nomeadamente uma vacina, de um tratamento que possa alterar a realidade que é prevalente nesta fase. Até lá, o comércio e indústria coloca-se, digamos, numa posição que é uma posição que percebe com toda a lucidez que será provavelmente de avanço e recuos. Avanço e recuos em função do agravamento da situação de saúde no país, digamos, no próprio mundo, e, portanto, poderemos ter novamente a surgir uma segunda vaga, períodos de confinamento que obrigarão a voltarmos, digamos, atrás em algumas decisões que possam ser agora mais audazes no sentido de retomarmos a atividade. Depois de tudo isto ultrapassado, a nossa ideia é que, durante todo este tempo, deve ser aproveitado para melhorar as infraestruturas e melhorar a organização do clube, que o clube saia mais forte sob esse ponto de vista e que possa, nessa altura, digamos, solidificar-se como um projeto de futuro no plano desportivo e, nomeadamente, no plano da formação, onde apostamos desde sempre de uma forma muito firme. O comércio e a indústria tem dificuldades, como todo o movimento associativo tem nos dias de hoje. Eu elegeria talvez o facto de termos apenas um relevado, que é um relevado sintético, relativamente recente. Nós tínhamos um relevado natural, e esse relevado sintético já permite, digamos, a melhoria, porque permite potenciar a utilização por todas as classes, por todas as categorias futbolísticas dentro do nosso cenário, dentro do nosso espaço. Mas precisaríamos, digamos, de expandir, se um dia fosse possível, essa possibilidade para podermos ter uma equipa de veteranos, para podermos desenvolver o futebol feminino, que é, aliás, uma das apostas do projeto inicial dos associados que foram eleitos a 17 de junho de 2020, e precisaríamos de uma sede. O Comércio e Indústria é, curiosamente, um clube que tinha uma das sedes mais emblemáticas a nível nacional, certamente, e que neste momento é o único clube em Setúbal que não tem uma sede. Tem uma parte administrativa, tem uma parte organizativa que funciona apenas e só no seu campo de jogos, no campo da Bela Vista, que fica numa zona, digamos, central, geograficamente central, da cidade de Setúbal. Mas, digamos que a melhoria das infraestruturas esportivas e o surgimento da sede seria, logicamente, a grande aposta para podermos melhorar a situação vigente. O Comércio e Indústria, o ano passado, fez uma aposta no campeonato distrital, no sentido de ter uma posição estável nos lugares cimeiros. Nunca se colocou, em termos diretivos, com toda a certeza, a possibilidade de podermos subir de divisão. Mas quisemos fazer um campeonato digno e, digamos, terminámos em quinto lugar com um plantel que era seguramente dos melhores plantéis em termos qualitativos dentro da Associação de Futebol de Setúbal, dentro do campeonato distrital da primeira divisão. Falhámos uma aposta de poder ter algum acesso até direto à Taça de Portugal, que era algo que muito nos honraria. O Comércio e Indústria esteve há 40 anos na 40ª edição da Taça de Portugal, em que ficou pelo caminho nos oitavos de final, aliás, nos quartos de final, com um primodivisionário, que era o Varzim, na altura, e, portanto, acaba por ser, dentro da memória daqueles que pertenceram a uma geração de aficionados do clube, seria, digamos, uma grande honra voltarmos a pisar esses terrenos. Infelizmente, na Taça da Associação de Futebol de Setúbal, que daria esse acesso, nós ficamos pelo caminho e, portanto, não tivemos essa hipótese. Mas para o ano era algo que muito nos honraria, mais do que assumir a subida de divisão, porque pensamos que o clube ainda tem que, digamos, de um pé em pé e de um caminhando em terreno firme, ainda tem que cimentar alguns aspectos organizativos internos. Os grandes palcos para um clube como o Comércio e Indústria, foi um clube que esteve, digamos, praticamente na maior parte da sua existência nos campeonatos, ora nacionais, ora distritais, mas essencialmente nas provas distritais. Lembrando que no início, quando se iniciou nos primeiros anos da sua existência, também participou nos Campeonatos de Portugal, que era o equivalente, digamos, àquilo que é hoje o Campeonato Nacional e a Taça de Portugal até, se quisermos. O Comércio e Indústria, neste momento,
não pode, no curto prazo, pensar, digamos, nos grandes palcos, se pensarmos a nível das ligas profissionais de clube. Mas é algo que, se conseguirmos respeitar a trajetória de reorganização do clube e se conseguirmos ultrapassar também alguma crise financeira, e neste momento sabemos que com a pandemia Covid as coisas estão muito longe de estarem estabilizadas e avizinha-se uma crise, nomeadamente do ponto de vista socioeconómico. Uma vez ultrapassado tudo isso, e se esta mesma região se conseguisse relançar de novo, poderíamos eventualmente mostrar que o futebol é depois uma montra importante e um retrato emblemático daquilo que é o desenvolvimento das gentes e o desenvolvimento das regiões. Quando falamos daqui por 10 anos, falamos, digamos, no longo prazo. E é sempre difícil a quem está e que num clube em que os estatutos não permitem que haja, digamos, mais do que 3 mandatos consecutivos, os 10 anos ultrapassam esses 3 mandatos consecutivos que no total englobam 9 anos. Sem querer fugir à pergunta, logicamente que daqui por 10 anos gostaríamos de ver o clube, sobretudo, mais do que pensando em futebol, um clube que pudesse até projetar-se noutras modalidades. O Comércio Industrial, noutros tempos, foi campeão nacional de infantis a nível de ténis de mesa, nos anos 50. Foi nos anos 80, teve uma equipa campeã nacional feminina de atletismo, também em classes juvenis infantis, e há bem pouco tempo atrás foi campeã nacional também do corta-mato das provas de trail de montanha. Portanto, é um clube que, apesar de tudo, tem algumas tradições e tem, logicamente, ambições de poder ser um pouco mais eclético do que aquilo que está a ser hoje, em que é um clube meramente futebolístico, sem outras modalidades. O Comércio e Indústria tem como planos para o futuro o poder ter uma sede social, onde possa incluir a sua sala de troféus, onde possa, digamos, receber os seus sócios, poder, de alguma forma, digamos, polarizar essa mesma área como uma área também de recepção de outros clubes, dentro de um clima de confraternização e digamos, de cooperação dentro do associativismo, que esse é sempre um dos nossos objetivos. Por outro lado, poder fazer crescer aquilo que são as infraestruturas esportivas, como disse há pouco, e melhorar inclusivamente a hipótese do seu campo, que é um campo que poderia chamar-se estádio. Existem estádios em Portugal que não têm as condições, até em termos de bancadas, que o União Futebol Comércio e Indústria tem. Nós podemos, digamos, avançar com este campo-mãe e podemos ter outras estruturas a nível da cidade. Por outro lado, como disse, ser um clube que salta apenas da expressão futebolística para outras modalidades. E nós temos projetos, neste momento, de poder avançar com a dança, de poder avançar com o xadrez, de poder avançar inclusivamente com o atletismo de fundo, porque existe uma ideia embrionária que está neste momento a ser gerida nesse aspecto. E, portanto, pensamos que, mais do que um clube apenas de futebol, seja um clube que, como os seus estatutos rezam, possa, digamos, dotar a organização, dotar a estrutura de outras iniciativas, do ponto de vista criativo, cultural, desportivo, que possam trazer os seus sócios e que possam, inclusivamente, fomentar e cimentar, digamos, as relações com os outros clubes da cidade e da região. A aposta na formação é algo que hoje em dia é transversal à esmagadora maioria dos clubes. No nosso caso, nós temos um projeto ambicioso de poder criar um ninho de formação, chamemos-lhe assim, que possa, na verdade, desde a academia, que começou em 2004 neste clube, até, logicamente, a equipa sénior. Neste momento, por exemplo, nós estamos a preparar uma equipa sénior B, que é o desembocar do futebol de formação e que vai servir de ligação a todos os atletas que vêm dos juvenis e dos júniores e que possam aspirar depois a representar a equipa A e que não tenham, digamos, um período de menor atividade ou até um período de desalento, frustração e de desistência, que é isso que nós queremos evitar. Pretendemos que, com essas duas equipas, o Comércio e Indústria cimente algo que é muito importante na cidade. O Comércio e Indústria é o único clube nas distritais, na cidade de Setúbal, que tem equipa sénior. Até nisso é um clube diferenciador, digamos assim. Aquilo que nós pretendemos é criarmos um clube de referência na área da formação,
com esse ninho de formação, criamos, como digo, um clube que sirva de exemplo e que possa ter um potencial de crescimento e consiga capitalizar os melhores dos elementos, não só ao nível das suas equipas técnicas, que neste momento são constituídas essencialmente por pessoas que são licenciadas na área do futebol, na área da educação física, alguns deles com mestrados efetuados nesta área, e que isso possa ser chamativo, possa ser apelativo para trazermos cada vez mais atletas com valor, atletas diferenciadores, atletas que tragam qualidade ao clube e que possam também fazer do comércio e indústria, digamos, um manancial, digamos, de fornecimento, desculpem-me o termo, de valores para outros clubes a outro nível, o que traria, de alguma forma, uma mensagem que estávamos no bom caminho e, por outro lado, trazer mais valias financeiras para o clube e mais valias desportivas naquilo que seria o seu prestígio a nível regional e a nível nacional da modalidade. Se tivesse que descrever o comércio e indústria numa só frase, eu diria que era um clube com um corpo de velho, mas com uma alma, digamos, saudável e uma alma com um clima olímpico. E quando digo um clima olímpico é no sentido de ser jovem, tanto nas ideias como na sua própria estrutura. Queremos rejuvenescer a estrutura, queremos rejuvenescer os seus dirigentes, queremos dar uma ideia de modernidade e de modernização permanente dentro do clube. Não existem apenas e só 3 clubes em Portugal.